nos ajudou muito hoje. Acho que ajudou a muita gente que não entendia. Vocês têm acesso ao pão. Eles também vão ter na próxima. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. As Bíblias já foram entregues, mas temos algumas ainda. Se você não trouxe a sua Bíblia, basta erguer uma de suas mãos. A Bíblia vai ser entregue com carinho da igreja, já aberta no texto indicado. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Um amigo me disse que quase que não vinha à igreja hoje. Ele me falou que quinta-feira ele estava muito animado. Quinta-feira ele estava rompendo em fé. Quinta-feira ele estava subindo pelas montanhas. Mas aí começou a ter uma série de pressões. E, numa linguagem bem carioca, a chapa começou a esquentar. Aí me falou que muita gente saiu. Uns foram para a direita, para a esquerda, outros fingiram que não conheciam ele, e ele também fingiu que não conhecia muita gente. Foram no shopping, passaram pela rua como se não tivesse conhecido as pessoas. Na sexta-feira o negócio ficou pior ainda. Na sexta-feira, o silêncio abateu, o silêncio bateu de uma forma estonteante. Muita gente foi ver, mas ele ficou com medo. Ele falou, vai que eu vou lá e sobra para mim também. Deixa ele lá resolver as coisas dele. Foi para casa. Ele ficou triste. Muito triste. Passou o sábado, lindo sábado de sol, ensolarado, mas era como se tivesse uma caverna. Ao mesmo tempo que estava com alívio por estar vivo, estava totalmente sem sentido para viver. Aí ele falou assim, domingo eu não vou à igreja não. Está dando tudo errado. Nosso sonho acabou. Nosso sonho acabou. Aí, domingo bem cedo, ele começou a receber mensagem no grupo do WhatsApp dele. Ele estava em vários grupos. Em alguns dos grupos ele saiu. Mas ele começou a receber mensagem no WhatsApp. Aí resolveu dar uma olhada no Face. O Face estava bombando. Instagram, cheio de fotinha. Twitter, 140 caracteres e alguns mais de notícia. E alguém muito perto dele disse, você não vai acreditar. Ele ressuscitou. Você não vai acreditar. As mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Ele apareceu para elas e elas testemunharam que era ele. E ele marcou encontro no geral. Disse, geral na Galileia. Quero bater um papo reto com vocês ao vivo. E ele perguntou, vai ter live? Galileia é longe. Estou meio cansado, vai ter live? Eu fiquei imaginando se fôssemos nós nessa história. Esse amigo sou eu. Esse amigo talvez seja você. Que se estivesse vivendo aquele tempo, talvez tivéssemos um final de semana pesado. Mas há uma diferença entre nós e eles. Principal diferença. Nós sabemos como essa história acaba. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Nós sabemos. Nós sabemos que a sexta-feira pode ser tenebrosa, que o sábado pode ser de silêncio, mas no domingo, o domingo vai chegar. Você não sabe como a sua vida vai ser. Bate um desespero, bate um medo. Meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou sair dessa circunstância em que eu estou? Você não sabe como vai ser, mas Deus já sabe o final dessa história. Deus já conhece a sua história. A sua história é uma história que vai ser vivida na presença de Deus, assim como Ele determina que seja. E essa vivência da nossa fé, gente do céu, meu Deus, como é bom poder agradecer a Deus e dizer, Senhor Deus, muito obrigado. Porque embora eu não saiba o que vai acontecer, o Senhor já sabe.
E a Bíblia nos diz, e nós cremos, que a vontade de Deus é boa, agradável, ela é perfeita. A sexta-feira da gente pode ser difícil, mas o domingo vai chegar. E eu quero anunciar para vocês que o domingo chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 5, leia comigo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: o que ele disse? Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como... Ele já tinha avisado vocês. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Nós vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Eu queria convidar você a orar com quem estiver ao seu lado. Agora preste atenção, olha para mim antes que você começar a orar. Nós vamos fazer oração pedindo a Deus que fale ao coração desta pessoa e do seu coração. Que Deus aplique sobre nós o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Promete que você não vai orar agora pelos pássaros do céu, pelos peixes do mar. Promete para mim que você vai direto ao ponto. Quero que você ore pedindo: Senhor, ilumina-nos. Fala ao meu coração e ao coração. Pergunta o nome da pessoa e ora com ela e por ela. 2 em 2, se possível. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos iluminar com teu Santo Espírito, para que venhamos a compreender o que o Senhor tem para nós hoje, que nós vamos ser orientados pelo teu Espírito Santo hoje, nós que aqui estamos. E aqueles que estão recebendo essa mensagem em qualquer lugar do país e do mundo, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou dividir essa palavra em episódios. Todos nós estamos na série dos episódios. Episódio número 1 é: nem a morte o separa. Nem a morte o separa. Alguns impactos que esse texto nos apresenta. Eu queria pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o capítulo 27, alguns versículos do capítulo 27. O capítulo 27, versículo 45, ele fala sobre trevas, às 3 horas da tarde, trevas, escuridão absoluta. Imagine bem se nós estivéssemos aqui na nossa área, na nossa região, e de repente ela ficasse absolutamente escurecida, absorvida pela escuridão. Segundo, versículo 51 diz que o véu se rasgou. E o fato do véu se rasgar é um episódio dos mais interessantes, curiosos e importantes para a nossa história bíblica. O véu se rasgou, diz a Bíblia, que ele se rasgou de cima para baixo. O véu não foi rasgado por alguém que estava embaixo. O véu foi rasgado por alguém que estava em cima. E o fato do véu se rasgar tem várias aplicações importantes. Eu não vou procurar me aprofundar nelas hoje, mas para que todos pudessem ter acesso a Deus, era necessário que aquele véu fosse rasgado.
Até então, só um sumo sacerdote teria acesso, entre aspas, a Deus, aquele lugar extraordinário. A partir desse instante, a nossa relação com o Senhor é aquilo que a nossa teologia chama de sacerdócio universal. Todos nós temos acesso ao Senhor, todos nós somos servos dele, todos nós podemos falar com o Senhor, e um dos símbolos disso é o véu que se rasga. O terceiro impacto que esse texto nos traz, versículos 51 e versículo 54, foram os terremotos. Nos dois textos fala sobre terremoto. Aquela é uma área onde terremotos são comuns, não é nada incomum acontecer. As placas estão ali sob aquela área, e são várias. Faça uma pesquisa, você vai identificar como aquela área é sacudida muitas vezes por terremotos. A questão toda não é o terremoto em si, mas o momento exato e o que ele representa. A natureza era algo dominado por Deus, era esse o entendimento. O entendimento é que ninguém teria condições de controlar a natureza, senão alguém que é Deus. Ou seja, quando se fala da divindade, está se falando do poder de Deus, da soberania de Deus e da graça do Senhor. Por isso, esses três impactos iniciais, eles são importantes para o nosso entendimento. Estava sendo visualizada uma ação divina, seja a ação da escuridão, seja a ação do véu que se rasga ou da terra que sacode. Algumas consequências. Versículo 54, fala do centurião, do centurião e dos soldados, que ficaram extasiados diante de tudo aquilo. A morte era uma questão menor para eles, agora eles estavam impressionados, era com o poder de Deus. A coisa era tão extraordinária, tão maravilhosa, que eles fizeram uma confissão de fé daquelas que nós precisamos guardar. Veja o que diz o versículo 54, meus queridos e amados irmãos. Versículo 54 diz assim: os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram o quê? Vamos falar de novo, juntos? Os discípulos já tinham usado essa mesma expressão anteriormente, quando perceberam que Jesus era o Filho de Deus. Então, toda essa manifestação, todos esses impactos promovem uma confissão de fé pública. Uma segunda coisa extraordinária que acontece aí, como consequência, fidelidade. E aí nós precisamos lembrar das Marias. As Marias que acompanharam Jesus Cristo, as Marias que foram ao sepulcro, as Marias que tiveram o primeiro contato, que foram impactadas com a ausência da morte, naquele espaço que é um espaço caracterizado pela morte. As Marias não apenas viram, as Marias testemunharam, as Marias tiveram o privilégio de serem encontradas por Jesus Cristo num exemplo clássico para nós entendermos. Você não encontra Cristo porque você o procura, você encontra Cristo porque Ele se revela a você. Ainda que você diga: pastor, eu busquei ao Senhor e eu o encontrei. Lembre-se, você buscou o Senhor porque Ele te deu sede. E ao te dar sede, Ele disse: vem a mim, vem a mim. Quando você chegou lá, Ele já estava te esperando. O encontro com Jesus é marcado por Ele e não por você. Terceira consequência maravilhosa que esse texto anterior nos conta, do versículo 57 até o versículo 60, fala sobre o José lá de Arimateia, que requereu o corpo de Jesus Cristo para cuidar dele. Era um cuidado especial, daqueles cuidados que a gente tem com quem a gente ama, cuidado que a gente tem com quem a gente quer bem, cuidado que a gente tem com pessoas que são especiais para nós. José de Arimateia traz uma confissão pública. Ele era um discípulo de Cristo, era um homem rico, um homem que tinha posses, e entendeu que mais importante que guardar as suas posses era pegar as suas posses e cuidar de Jesus Cristo. É um símbolo para a gente muito especial. Episódio 2. As testemunhas improváveis. Os religiosos pedem a Pilatos que designe guardas para guardarem o túmulo dos discípulos. Ou seja, o medo deles era que os discípulos pudessem ir lá de madrugada e roubar o corpo de Cristo. Esse era o receio que eles tinham. E ao manifestarem esse receio, eles requerem que uma guarda seja designada para cuidar do corpo de Cristo que ali estava. A preocupação deles era curiosa, mas reflete uma linha teológica.
Eles estavam preocupados com o que poderia acontecer do lado de fora e não levar em consideração o que estava acontecendo do lado de dentro. Ou seja, eles estavam preocupados se os discípulos viriam de fora para tirar a pedra de fora e entrarem e tomarem o corpo de Cristo e guardarem. Disso eles podiam cuidar. Dessas coisas exteriores e externas, eles poderiam manifestar o seu posicionamento como guarda. Eles poderiam se colocar ali para poder dizer, não, aquele não vai entrar. Não há chance para eles agirem assim. Mas eles não podiam tomar conta do que acontecia dentro. E essa é uma linha teológica importante para você refletir. As grandes coisas não acontecem do lado de fora. Elas acontecem do lado de dentro. E é dentro de lá, onde as coisas acontecem, que elas vão se manifestar, elas vão se revelar, elas vão ser externadas na nossa vida. Eles podiam tomar conta do que acontecia do lado de fora, mas não tinham poder para deter, para reter aquele poder que estava sendo manifestado do lado de dentro. Os guardas ficam espavoridos e como mortos, é o que diz a Bíblia. Como se estivessem congelados, de medo, de temor. Eles sabiam que algo sobrenatural havia acontecido, enquanto nos outros lugares, nas outras casas, nos outros bairros aconteceu o terremoto, enquanto nos outros bairros aconteceu a escuridão, ali havia acontecido a escuridão, o terremoto, mas havia acontecido algo extraordinário. Um anjo do Senhor foi enviado. Meus irmãos, um anjo do Senhor, e a Bíblia diz que era vestes brancas, resplandecentes, como um relâmpago, e ele faz uma coisa inusitada. Ele não apenas chega, não apenas remove a pedra, como senta sobre a pedra. É um anjo carioca, senta sobre a pedra. Quer tirar uma onda com os guardas que ali estão. Senta sobre a pedra e fica olhando. Você imagina bem a reação deles. Eles ficam como mortos, espavoridos, de medo, de temor. E quando eles acordam, quando eles saem daquele estado, eles vão olhar e o corpo não está mais ali. Eles chegam e contam. O que eles contam? Eles chegam para os principais sacerdotes, vejam, eles são guardas. Os guardas foram designados por Pilatos. Teoricamente, eles teriam que voltar a Pilatos e dizer, Pilatos, aconteceu um fenômeno extraordinário, veio um anjo, uma pessoa de branco, não sabemos o que é isso, vestes resplandecentes como um relâmpago, mas não, eles não vão a Pilatos, eles vão aos principais sacerdotes e contam. E quando eles contam, os sacerdotes acreditam. Porque se eles não acreditassem, eles designariam os guardas para irem atrás dos discípulos. Para trás dos discípulos, eles pegaram os discípulos e falaram assim, onde é que vocês colocaram o corpo deles? Onde é que vocês colocaram o corpo dele? Porque era simples assim. Se os discípulos tinham tomado o corpo de Jesus Cristo, pega o exército, pega o Império Romano inteiro, aperta os discípulos e esse corpo vai aparecer. Mas sabe o que acontece? Os sacerdotes acreditaram no testemunho daqueles homens, naquele testemunho improvável. Eles acreditavam que eles falavam a verdade, que um anjo, como um relâmpago, um ser extraordinário havia se manifestado ali, diante dos olhos deles. E o corpo sumiu. Deu para entender? Se eles acreditassem que o corpo tinha sido roubado, eles teriam ido atrás dos soldados. Mas ao invés de ir atrás dos soldados, dos discípulos, eles tomaram os soldados e disseram assim, vamos fazer o seguinte, vou dar para vocês um dinheiro, toma aqui, vocês vão receber aqui um dinheiro, um suborno, é corrupção das antigas, vão te dar o seu dinheiro. E se o negócio esquentar para o seu lado, se o superior, se o governador encrespar para o seu lado, pode ficar tranquilo, que nós defenderemos vocês. E essa história, diz o Evangelho, reside em Israel até hoje. Quem já foi a Israel sabe que eles não reconhecem Jesus como o Messias. Não reconhecem Jesus como o Messias. Por que não foram atrás do corpo? Por que não foram atrás do corpo? Sabe por que não foram atrás do corpo? Porque eles poderiam ir, mas não achariam. Mas o detalhe é que eles também creram. Os sacerdotes também creram. Só que eles não manifestaram a sua fé. Eles não professaram a sua fé, como as Marias, como José de Arimateia, como tantos outros que ao longo do tempo vieram a crer, ainda que não tivessem visto, ainda que não estivessem lá para tocar, para mexer, para observar e dizer, Senhor Jesus. Episódio 3.
Promessas foram cumpridas. Jesus já tinha falado sobre a sua morte e a sua ressurreição. Escuta só os textos, escuta só. Mateus 10, 33 e 34. Aliás, Marcos 10, 33 e 34 diz a Bíblia: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Jesus falando isso lá atrás. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Aí ele termina essa frase dizendo: mas depois de 3 dias ressuscitará. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém, falando sobre a vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. João capítulo 5, versículos 21 e 26. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus já havia anunciado a sua morte. Não havia razão para decepção. Não havia razão para as pessoas ficarem pensativas se iriam se encontrar no domingo ou não. Ele tinha dito: vou morrer, vão me matar. Mas ele também disse algo que nós não podemos nunca esquecer. Ele disse: fiquem tranquilos, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Era para os discípulos terem mantido a sua esperança acesa. Mas discípulo daquele tempo é igual discípulo desse tempo. Nós também perdemos um pouquinho da nossa fé. Nós também temos a nossa fé abalada pelas circunstâncias. Nós também queremos entrar para a caverna. Nós também queremos nos esconder. Nós também queremos deixar de congregar. É da natureza humana. Acontece com você, acontece comigo, aconteceu com os discípulos daquela época. É da natureza humana. Mas nós não podemos nos esquecer dessa palavra extraordinária. O Senhor Jesus enfrentaria a morte e acabaria com a morte. Glória a Deus. A obra de Cristo, meus irmãos, é impressionante. E é uma coisa que teologicamente nós precisamos entender. O pecado entrou na humanidade através de um homem, que Paulo vai chamar de o primeiro Adão. E o pecado deixa de ter a influência, o seu peso, deixa de esmagar o ser humano através do segundo Adão, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22, escuta só o que diz a Bíblia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, é o que nos diz a palavra do Senhor. Ou seja, a morte de Cristo era prevista, assim como a sua ressurreição. A morte de Cristo nos permite lutar contra o pecado, não sozinhos, mas porque ele vive, não solitários ou a partir das nossas forças, mas segundo a força que vem do Senhor, segundo a graça que vem dele. O impacto da morte não estará mais sobre a nossa vida, o pecado não estará governando mais sobre nós. Pela graça do Senhor em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Termino com o episódio 4. O domingo chegou. A ressurreição de Jesus proclama a redenção do pecador. Pecador, você estava condenado, pecador. Pecador, o seu destino era a morte. Nós estávamos no corredor da morte. Nós estávamos presos à morte. Nós estávamos marcados pela morte. Nosso nome já estava na lista dos que seriam mortos. A nossa lista dos mortos estava lá com os nossos nomes, mas a graça do Senhor é tão maravilhosa que Ele veio e nos alcançou. Ele arrancou o nosso nome daquela lista. Ele nos tirou do corredor da morte. Ele abriu a cela, abriu o cárcere e disse: meu filho, você está livre, livre das garras do pecado. Você não está mais condenado ao inferno. A sua vida pertence a Jesus e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso só pôde acontecer, sabe por quê? Porque o domingo chegou. Uma segunda coisa que eu queria que vocês guardassem:
a ressurreição de Jesus starta em nós o conceito inquebrável de esperança em Deus. Não há nada impossível para Deus. Quando você estiver achando que alguma coisa seja impossível para Deus, não para nós, mas para Deus, lembre-se, Jesus foi morto e Ele ressuscitou. Um teólogo disse: depois da ressurreição de Cristo é impossível perder a esperança. A esperança nos alcançou, a esperança nos alcança. Você encontra pessoas, tem pessoas que se dizem otimistas. Que bom, eu gosto do otimismo, sou otimista, mas acima do otimismo está a esperança que Deus pode, a esperança que Deus tem o poder, a esperança de que não há nada que seja impossível para o poder glorioso e maravilhoso do Senhor. A nossa esperança está em Cristo, não em nós, nem nos outros. O que espera quem espera em Deus? Não espera o que deseja, nem espera por esperar. Espera que Ele faça o que só Ele pode fazer. Como tudo Ele pode, nossa esperança é sempre renovada no Senhor. A ressurreição de Jesus nos insere numa esfera de comunidade. Os que seguem a Jesus Cristo seguirão juntos. Os que seguem a Jesus seguirão juntos. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha nela. Veja essa pessoa incrível que Deus colocou aí para estar ao seu lado. Olha para trás, olha para trás. Veja que pessoa maravilhosa Deus colocou atrás de onde você está. Nós não estamos apenas sentados no mesmo ambiente. Nós não estamos apenas inseridos dentro desse salão. Mas a ressurreição de Jesus Cristo fez de nós uma família. A ressurreição de Jesus Cristo fez de nós uma comunidade. Nós somos a comunidade. Nós somos os discípulos que Jesus falou para encontrar com eles aonde? Galileia. Aonde? Galileia. Jesus falou para geral ir para lá, para Galileia. Primeiro quem deu notícia foi o anjo. Depois ele encontrou com eles lá. Então existe uma missão dessa comunidade. Primeira é de nós estarmos juntos, de nós olharmos nos olhos das pessoas. Por isso oramos juntos na abertura dessa reflexão. Foi por esse motivo que nós oramos juntos. Esse é um lugar que a gente pode tocar nas pessoas. Toca na pessoa aí, pode tocar na pessoa, de leve, hein? Não aperta não, meu irmão. É tão bom olhar para a pessoa, perceber que a pessoa está aqui. Esse é o ambiente da comunidade. Esse ambiente comunitário só é possível porque Jesus ressuscitou. E Jesus, ao ressuscitar, ordenou que seus discípulos se reunissem. Sabe por quê? Quando nós nos reunimos, Ele está em nosso meio. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará. Vamos viver a plenitude da bênção da comunidade, porque ela só pode ser vivida porque o domingo chegou. Quero terminar dizendo a vocês, queridos e amados irmãos, que eles foram para a Galiléia dos gentios. Essa semana, esse mês nós aprendemos, aliás, março nós aprendemos isso aqui sobre a Galiléia dos gentios. Como diz o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1, fala sobre a Galiléia dos gentios. É no mesmo contexto que vai anunciar o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. É o mesmo contexto, é o mesmo capítulo que vai ser manifesto. Os discípulos se reuniram lá, mas eles não permaneceram lá. Veja, eles se reuniram lá e depois, pode falar. Usa a expressão que você quiser, olha para mim e fala. Partiram, vazaram. Eu vi vazaram, eu pensei, vazaram. A ressurreição de Jesus diz para a gente o seguinte: olha, não é para vocês ficarem só juntos. Ficar junto é legal. Ficar junto é legal. Eu tenho uma preocupação. Posso expor aqui de maneira objetiva? Posso ser franco com os meus irmãos? Eu tenho medo que na nossa igreja tenha panelinhas. Você acha que tem ou não?
Posso dizer o que eu estou lendo aqui? Tem panelinha na igreja. Estou lendo aqui, semblante. Uns estão dizendo que não. Aí estão dizendo não, o pessoal que está dizendo que sim, está dizendo que é porque você está dentro. É ou não é? Não é verdade? Meus irmãos, eu leio assim, mentes, entendeu? Leio mais semblantes e testas, entendeu? Um dos medos que eu tenho é que a nossa comunidade fique assim, quer ver? Olha, vamos ficar só nós três aqui, agora 4 que eu entrei, né? Só nós, senão eu estava excluindo alguém já, quem que eu vou excluir, né? Então, só nós 4 aqui e tudo mais, entendeu? Aí aqui só nós, aqui só nós 3, entendeu? Seu pai também vem, então só nós 4, tá bom? Quer obrigado. E aí quando uma pessoa chega, ela não consegue entrar, a não ser que ela tenha um QI. QI. Quem vai indicá-la? Quem vai apresentá-la aqui? Então, se a pessoa tiver alguém que vai apresentar, tudo bem. Zé Luiz está aqui, ele quer entrar no grupo, mas não há espaço para ele, entendeu? Ele quer entrar no grupo, mas eu estou de costas para ele. Está olhando aqui? Zé Luiz está aqui, estou de costas para ele. Aí ele não consegue entrar. Aí um dia, eu encontro com ele em algum lugar, tem algum interesse, faço amizade, jogo bola com ele, está feliz da vida essa semana, é vascaíno, é só alegria, até mais tarde. Poderá ficar mais alegre ainda. Aí alguém chama, ô Zé Luiz, vem cá, entra aqui no grupo. Aí Zé Luiz entra. Zé Luiz entrou. Mas às vezes, outras pessoas podem não conseguir entrar. A igreja não pode ter panelinha. Deu para entender isso? Mas pastor, termina o culto, eu quero conversar com as pessoas, Yaraná é tão bom. Olha, Yaraná, você conhece? Já conhecia ou não? Yaraná? Conhece há muito tempo? Yaraná é uma guerreira, essa é uma simpatia de pessoa, é uma mulher maravilhosa, é uma serva do Senhor, entendeu? Quer mais uma coisa? Está indo bem? A gente não conhece, fica de costas para ela. Ou a gente só quer ficar com ela, fica de costas para outra pessoa. Não pode ter isso. Igrejas têm identificação, não é isso? Eu me identifico tanto com a Yara. O nome dela é Yaraná. Alguns chamam de Yara. Só chamam de Yaraná, que eu acho legal, né? Yaraná. Cuidado. Jesus não morreu para você fazer panelinha na igreja. Só os meus. Jesus morreu para que você seja comunidade. E esta comunidade não é feita apenas para ficar só aqui dentro entre nós. A comunidade foi feita para a gente sair daqui, para fazer a diferença. Aí você vê o capítulo 28, versículo 18 a 20, a descrição dessa missão extraordinária. Mas eu quero apenas tocar em 2 aspectos. O primeiro deles é a adoração. Esse texto do capítulo 27, lido em diante, ele fala sobre adoração. Em 2 ocasiões, as pessoas o adoraram Jesus Cristo. Nós precisamos levar as pessoas a adorarem a Jesus Cristo e não a nós. Salmo 115, quem sabe? Nós sabemos o Salmo 115 e somos humildes o suficiente para não falá-lo. Para não dizer para as pessoas, não queremos ostentar o Salmo 115. O Salmo 115 fica só entre eu e o Senhor. Senhor, tu sabes e eu também. É o que diz a tua palavra, se é a tua palavra, né, Senhor? Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao seu nome, a adoração. Por fim, evangelização. Evangelização. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Qual a diferença de falar de Jesus para as pessoas e convidar as pessoas para virem à igreja? Qual a diferença? É que quando você chama pessoas para virem à igreja, você está chamando pessoas para virem à igreja. Não está evangelizando, está chamando pessoas para vir à igreja. Se chamar a pessoa para vir à igreja é resultado da evangelização, ou seja, você já falou de Jesus para as pessoas. Você já falou sobre as boas novas de Cristo para elas. Aí, chamar as pessoas para vir à igreja é um complemento da sua evangelização. Do contrário, é só chamar as pessoas para vir à igreja. Ah, pastor, fiz a minha parte, agora é com o senhor. Comigo? Comunidade. Tem panelinha?
Nós vamos fazer uma oração contra as panelas hoje. Não vou orar para explodir, não, porque pode machucar alguém. Porque sempre tem alguém na tampa. Tem ou não tem? Alguém na tampa? Tem gente na tampa da panela. Segura a tampa para não abrir a panela. Vocês três aí. Segura a tampa da panela aí. Vocês duas, segura a tampa da panela aí. Viu, Zé? Calma aí que não vão abrir. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, o domingo chegou. Vamos viver como o domingo e não como sexta-feira. Não vamos viver como sábado. Tem alguém procurando Judas aí para malhar. Já não se malha Judas como se malhava antigamente. Meus irmãos, não vivam como quinta, nem sexta, nem sábado. Por quê? Porque o domingo chegou. Vamos ficar de pé, irmãos? O episódio 5 começa agora. Começa agora. Onde você for, episódio 5. Se o teu episódio 5 vai ser igual ao episódio 1, 2, ou 3, ou 4, ou vai ser como o episódio 0, piloto, aquele que foi feito para ver se impressionava as pessoas, não sei. O fato é que eu não gostaria que você vivesse como se você não tivesse conhecido a Jesus Cristo ainda, a não ser que você não tenha conhecido. Então veja, a contraprova, a prova dos 9 é exatamente essa. Quando você avalia a sua vida e percebe se você está vivendo como se estivesse vivendo na sexta-feira, no sábado, mas não vivendo como se estivesse vivendo domingo. O domingo chegou, meus irmãos. O domingo chegou. Ele traz de volta a esperança. Ele traz de volta a esperança. Ele esmaga toda a impossibilidade. Ele destrói qualquer coisa que alguém diga que Deus não pode fazer. Você não pode, eu não posso, mas Deus pode. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa altura os discípulos estavam impressionados. Ele já havia vencido a morte. Que mais ele poderia fazer? Ele diz: toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Eu queria convidar você a entregar a sua vida para Jesus. A entregar a sua vida para Jesus. Domingo chegou. Não viva a sua vida como sexta-feira ou como sábado. Viva a sua vida como domingo chegou. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Não basta frequentar a igreja. Não basta ser membro da igreja. É preciso um encontro real e verdadeiro com Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. O domingo chegou. O Senhor pode. Ele está aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. O Espírito Santo de Deus está entre nós. E Ele é poderoso. Oh Deus. Para tocar em nossos corações. Para nos arrancar da prisão da sexta-feira. Enquanto Jesus Cristo sofria, tinha gente que corria, enquanto alguém o esbofeteava, alguém se afastava, alguém o negava, alguém voltava para casa, pior do que antes. Mas aí veio o sábado, terrível sábado. Mas nas primeiras horas do primeiro dia da semana, as mensagens começaram a chegar. As Marias foram até lá, discípulos também foram, já encontraram com ele. Ele está vivo. Ele se permite essa aproximação. Ele permite que nós olhemos nas suas mãos, nas suas marcas. E ainda que nós não venhamos a crer inicialmente, Ele diz: tudo bem, bem-aventurado aquele que não veio crer, mas creia agora. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus. E do ponto de vista humano, para a gente isso é quase inimaginável. Entregar o próprio Filho para salvar os que estão perdidos e acham que estão achados.
e acreditam que estão bem e que não precisam de nada. Muito obrigado, Senhor, pela sua entrega, pela sua dedicação, porque o Senhor se lembrou de nós. E hoje nós não queremos viver como já vivemos em episódios anteriores, como se o Senhor não tivesse nascido, como se o Senhor não tivesse vivido, morrido e ressuscitado. Não dá mais para viver como sexta ou sábado. Domingo chegou e o teu Espírito Santo é que faz um milagre dentro de nós. Eu clamo ao Senhor Jesus, Pai, que haja essa manifestação do Espírito Santo do Senhor no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor fale ao coração de cada um, para que possam sentir a tua presença e se percebam nesse ambiente de sexta e sábado, na expectativa do que pode acontecer. Mas hoje é domingo, o domingo chegou, a ressurreição é uma verdade. Não encontraram o corpo, não é porque ele foi escondido, não encontraram o corpo, porque o corpo foi ressuscitado. Jesus Cristo não está morto, mas ele vive e viverá eternamente. E haverá o tempo em que esta comunidade, que não pode ser uma panela, que esta comunidade vai viver a plenitude no céu. Nós vamos viver a bênção completa no céu. E assim queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, Pai. O Senhor que está tocando nos corações, ó Deus, traz a consciência. Não basta frequentar a igreja, tem que entregar a vida para Jesus. Traz isso, Deus, com teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos e filhas nessa hora. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu maravilhoso amor sobre cada um de nós. Nós te glorificamos por essa verdade bíblica, em nome de Jesus. Amém.